também como é que foi o seu ingresso na faculdade, porque aí uma trajetória tão rica também, como é que foi entrar na faculdade de Direito na São Francisco, como é que foi? Pois é, então eu fiz cursinho, né? Fiz o Castelões, o famoso Castelões. E conversava muito com seu pai, porque seu pai subia do trabalho e me encontrava na porta da minha casa, né? E a gente ia caminhando, caminhando, caminhando. E, às vezes se parava num lugar, tomava uma cerveja e ficava às vezes até meia-noite, 2 horas da madrugada. Mas ele era colega do cursinho. Ele e a Lenita, a mãe dele. Eu fiz o cursinho, fui, preparei à medida do possível que eu trabalhava. Eu trabalhei razoavelmente bem, preparei direitinho. Eu acho que aí a idade, a experiência de coisa antiga, eu tinha tido muitos estudos assim, de professor particular, coisa de coisa. Tinha um professor em Curveiro que mandou trazer para mim uma gramática que era muito boa, português prático de curso. Como é que é? Bom, enfim. Se o senhor puder nos contar um pouco depois como chegou na faculdade, qual foi a impressão que o senhor teve? Hein? Quando o senhor chegou na faculdade, qual foi a impressão? O que era aquele? Era um mundo diferente? Como é que o senhor entendeu aquilo? Na faculdade, eu já fui de cabelo cortado. Eu fui de cabelo cortado. Mas eu cheguei na porta da faculdade e tinha um rapaz bem apresentado, cabelos negros lá e coisa. E eu perguntei a ele, onde é que é a sala do primeiro ano aqui? Ele falou, vem cá, vamos ver aqui. Aí fomos ali naquela veículo, ele falou, é aqui. Eu entrei, ele entrou. Ele era calouro também, só que ele pagou para não cortar o cabelo. É o Edmundo. Ah, Edmundo. Padrinho dele, hein? Foi a minha primeira experiência. Na faculdade eu já disse alguma coisa num livro sobre a faculdade. Eu acho que a faculdade ficou muito atrasada e se perdeu muito nisso. Talvez fosse muito melhor se ela tivesse avançado de modo mais atual, mas não fez. Agora, muito recentemente, que ela vem mudando com alguns professores. Mas, de qualquer forma, eu nem tinha muita competência para apreciar nada disso. Um caipira de Minas, vim quase analfabeto. Entra na faculdade e começa a dizer que ela não presta. Não, não presta não. Ela tem seus efeitos como qualquer outra instituição. Mas eu tinha professores bons e tinha professor ruim, como é normal. A administração é bem, não tem nada, nunca tive qualquer coisa a reclamar da administração. Então, e professor, quais foram os seus professores mais marcantes, positivamente e negativamente? Bom, você tem uma variedade. Ora, eu fui aluno do Alexandre Correia, achava um péssimo professor. Ele dava aula. Bom, primeiro ele dava aula dizendo que a gente era burro, não sabia nada, não tinha competência. Era famoso, né?
Aí ele dava aula lendo o livro dele e do Sacha. E reprovava, mas como professor, como técnica de ensino, eu sempre o achei muito ruim. Como técnica de ensino, na verdade, um dos melhores é o Miguel Reale. Miguel Reale, o Teotônio, que foi mais pro, que dava finanças, que eram os melhores. O Cesarino era bom, mas o Cesarino tinha um defeito para formar seguidores, porque ele fragmentava muito as lições dele. A matéria muito fragmentada, não formava aquele conteúdo mais recheado, mais sem necessidade de entrar em certos pormenores, coisas que... Mas foi um bom professor. O Goffredo, já vai perguntar. O Goffredo é o famoso. O Goffredo tem um problema que eu acho. Ele, como expositor, ele é a aula magna. Não dava aula meio gaguejada, mas dava bem, o pessoal gostava muito, eu também gostava. Não dava introdução ao senso do direito, tentava dar um pouco, na verdade, de filosofia do direito. Isso era ruim, porque você perde a coisa. Se tivesse dado teoria geral do direito, não, melhor, a introdução ao senso do direito, o direito, a filosofia do direito na frente ficaria muito mais fácil, né? Você que é da área. Seria muito mais fácil para gente. Posso aproveitar que veio o nome do Goffredo, que é um nome que a gente sempre associa ao processo de democratização, para pular alguns anos e perguntar uma coisa que me dá muita curiosidade, que o senhor teve uma participação importante na Constituinte, embora como assessor, eu tenho certeza que muito da formulação que está presente na nossa Constituição tem a sua contribuição, tem o seu ideário. Só coisa boa. Só coisa boa, sem dúvida. Só coisa boa. Só coisa boa. Porque é ruim não tem. E eu queria perguntar isso, porque a gente lê que a Constituição ela teve uma inteligência no processo que explica um pouco como é que aquele meio conservador conseguiu produzir um texto que tem capítulos muito progressistas. Esse é um problema interessante. É isso que eu queria ouvir. Esse problema aconteceu também na Comissão Afonso Arinos. Uma comissão conservadora produziu um texto progressista. Então é o que aconteceu na Constituinte. Aí tem se deve ao Mário Covas. O Mário Covas não era socialista, era um homem avançado do ponto de vista social, mas ele montou um esquema que não tinha muito jeito. Ele escolheu, ele era o líder, ele tinha sido designado líder do partido. E o partido tinha maioria, portanto ele era o líder da Constituinte. Nesse caso, ele chamou líderes de outro lado, me chamou para ajudar, e ele pediu logo alguma coisa sobre direitos humanos, essas coisas, e nós fizemos. Ele, na formação do esquema da Constituinte, ele nomeava
Primeiro, quem se opunha era o Centrão, né, que era conservador. Então, tudo que ele fazia tinha essa visão. Ele, então, ia nomeando aqueles pessoas para os cargos das comissões e subcomissões mais avançados. Todos. Às vezes ele não dava isso para o presidente, mas porque por ganho político podia ser melhor dar para um outro, mas ligado a uma situação que convinha a ele. Porque a presidente não fazia grande coisa. O importante é o relator que vai levar para lá o que vai ser. Né? Então, os relatores todos foram muito bem escolhidos. Bem escolhidos, porque... E aí começou o trabalho exatamente a isso. Os relatores, das várias fases, né? Os relatores relatavam, discutiam e votavam, ganhavam o período. Em geral, eles se venciam. Vai apertando, chega na comissão de sistematização, que é a última comissão para organizar tudo. E tinha um problema nessa comissão de presidente. Eles puseram o Afonso Argendes. O Afonso Argendes não dava para... Estava numa situação já... Tanto que morreu logo em seguida. Né? Então puseram outro para ajudar, aquela coisa toda. Mas, de qualquer forma, o processo, a partir de um certo momento, da comissão de sistematização, que sabidamente ia a turma progressista ligada ao Marukov ia vencer lá. Aí estoura o Centrão. O Centrão cria o problema para mudar as coisas. E a coisa que mudou foi o regimento. Porque o Covas teve um infarto nessa época, se eu não me engano, né? Teve. Ele ficou doente, se afastou e o Centrão aproveitou para... mas eu não sei se foi, não, porque quem ficou no lugar do Covas também era bom. Que era o Euclides, um deputado aí do Paraná. Morreu recentemente. Eu acho que ele já tinha alguma coisa antes. Não sei. Também não... Bom, o fato é que sobrou uma parte muito positiva e eu imagino que o senhor deve ter colaborado também de trazer as experiências de Portugal, né? O senhor deve ter colaborado com trazer essa mentalidade de direitos. Nós associamos, a gente ficou ali com o Jobim presidindo uma mesa e a gente, outras pessoas mais ou menos afinadas com o Covas e com a ideia que se estava fazendo. E a gente discutia ali as coisas e formava a ideia para o Covas, que era o líder da Constituinte e, portanto, era também o líder da comissão lá que tinha que resolver o sinal. Comissão. Bom, esse problema, sempre teve um problema do Centrão, né?
sempre tinha o Centrão ali com problema. E essa, é claro que a mudança do relator no lugar do Covas tinha problema, porque era uma pessoa muito séria, muito boa, mas não tinha o mesmo saquejo, enfim, tinha alguma coisa que não dava para pegar. E o Covas, além de ter esse traquejo, ele sabia conversar, ele sabia conduzir as coisas com o adversário. E tentava, pelo menos, te convencer. Então, ele era um político e tinha umas ideias sociais boas. Então, professor, deixa eu perguntar uma coisa. O senhor escreveu livros que são seminais em várias áreas, o que é uma coisa incomum, inclusive lá na faculdade de Direito. Geralmente as pessoas escrevem sobre um assunto e ficam só no assunto. Mas o senhor escreveu obras clássicas de direito processual, civil, né? Recurso adesivo, direito ambiental, direito urbanístico, que eram áreas novas, orçamento, direito financeiro, enfim... cultura, né? Ordenação da cultura. Ordenação da cultura, sem falar na área na qual provavelmente o senhor é mais famoso, e certamente hoje ainda um dos mais famosos, se não mais famoso constitucionalista, que é direito constitucional. Como é que foi isso de escrever? Isso é impressionante, ou seja, primeiro a abrangência, e não só a abrangência, mas elaborar trabalhos que são referências, que são realmente seminais, né? Porque a partir deles é que se vai construir uma agenda de temas. Como é que foi isso? Eu não tenho nada, não tenho pesquisador, nem prova disso, não tem ninguém que ajuda. Não. Eu faço tudo. Isso é mais impressionante ainda. Eu faço tudo, eu vou... Agora não, mas quando eu podia me deslocar, eu pegava as coisas, ia na biblioteca da faculdade, na biblioteca do tribunal, enfim, qualquer biblioteca. E pegava coisas. Na biblioteca da economia, que era muito boa ali, eu encontrei o Crisafulli, que não tinha na faculdade de Direito, que é constitucionalista. E professor, quais são, na sua opinião, suas obras mais importantes? Sobre o quê? Suas obras mais importantes, suas obras que o senhor mesmo considera importante. As mais importantes. Todas são excelentes. Mas tem as mais excelentes, né? Não sei negócio de qual é mais ou menos. Olha, eu examino muito pela repercussão que ela teve. O meu primeiro livro teve uma repercussão muito grande. Não foi reproduzido. O Recurso Extraordinário. Ele teve uma reprodução muito grande. Ele era muito utilizado e citado pelos tribunais. Então isso me deu uma certa sustentação. Mais ainda porque o Frederico deu um bom prefácio para a obra. Ele é bom, mas ele o que eu propus foi acabar com ele. Porque eu propus lá uma criação de um tribunal que depois criaram realmente, que é o Superior Tribunal de Justiça. E acabaram. Mas eu acho que não tem dúvida que é a aplicabilidade. Porque pelo menos aqui deu mais repercussão, até em alguma parte do exterior. Então ela me parece ser realmente algo mais... E o curso? Mas o curso foi formando aos poucos. E o curso? O curso me deu trabalho. O curso foi feito
com base em aulas dadas em Jundiaí. E depois eu reformulei, e o curso deu tem ainda um grande prestígio. Esses três são bom, um porque iniciou, o outro porque deu uma repercussão maior, que é a aplicabilidade. Quer dizer, como que me pôs na área jurídica. E o curso, que é um texto jurídico para estudante, mas também não só para estudante. E que tem um prestígio muito grande. Bom, está com 45 anos. É um prestígio muito grande. Posso perguntar, já que estamos falando de livros, do direito urbanístico? Direito urbanístico brasileiro, eu me lembro que eu fui sua aluna na pós-graduação e o senhor tinha um curso que naquela época era muito avançado, entre outras coisas, porque era multidisciplinar. Tinha alunos arquitetos, geógrafos, uma opção de coisas. Sim. E uma das coisas que o senhor nos trouxe para trabalhar nas aulas foi o projeto de lei do que viria a ser depois o Estatuto da Cidade. Como o senhor vê isso, quer dizer, a formação de um texto de lei, o senhor acha que o Estatuto da Cidade correspondeu à expectativa daquele curso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você não pode querer coisa perfeita, né? Você tem que querer coisa... Você pode querer perfeito, mas saber que o que vem é aquilo que é possível no momento. Então, eu acho que nesse particular foi bom.